Muito boa tarde para você que nos acompanha. Esse é o Expresso Meio-Dia, ao vivo pela Conecta Mais TV. Notícia, atualização e informação para o seu almoço. Nesse momento, em Nova Prata, a temperatura é de 23 graus e o sol brilha entre as nuvens. De acordo com as previsões, pode haver chances de chuva no período da tarde, conforme a probabilidade. Porém, agora o sol brilha forte. Iniciamos o nosso giro de notícias, lembrando a você que deseja alcançar novos patamares no mercado de trabalho em 2021, a Universidade de Caxias do Sul está com as inscrições para o vestibular de verão abertas até o dia 10 de fevereiro. A seleção complementar terá as suas provas no dia 14 de fevereiro e no campus de Nova Prata são ofertados os cursos de Direito, Administração de Empresas, Gestão Financeira, Agronomia e Ciências Contábeis. Maiores informações através do site ux.br ou diretamente no telefone do campus, no número 3242, número 1008. Iniciando as nossas notícias pelo Giro do Esporte, não se fala mais nada no Rio Grande do Sul, a não ser a vitória de virada do Colorado sobre o Grêmio no dia de ontem. O Inter, de acordo com o portal Globo Esporte, exorciza os fantasmas dos Grenais e vive um domingo perfeito na briga pelo título. Isso porque, além de vencer por 2-1 contra o Grêmio, com gols aos 44 e 52 do segundo tempo, abriu 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder São Paulo no Campeonato Brasileiro. Essas foram as definições do jogo de ontem, que contou com fortes emoções, inclusive polêmicas vinculadas à arbitragem, mas o fato é que o Colorado se isola na liderança do Campeonato Brasileiro. Pelo lado gremista, após perder a invencibilidade em Grenais, o Grêmio vê o título ficar muito longe do estádio da Arena. Depois de perder de derrota, ele ficou também mais afastado da zona do G4 e agora terá que correr atrás do prejuízo. Nas narrativas esportivas, né, se fala aí que o Grêmio sofreu aí com a marcação de pênaltis que não seriam e também não teve a seu favor pênaltis anotados. Choro e flauta do pós-jogo. Fato é que o Colorado está a 6 rodadas do final do Campeonato Brasileiro e pode sim, com chances reais de erguer o tetracampeonato neste ano. Seguindo com informações, falando do Felipão, Luiz Felipe Scolari, tradicional técnico aqui do Rio Grande do Sul. Em comum acordo, o Cruzeiro e Felipão rescindem um contrato antes do fim da Série B. O treinador estava insatisfeito com os bastidores do clube mineiro e a falta de certeza sobre investimento no elenco. Então a notícia dessa manhã é que Luiz Felipe Scolari deixa o Cruzeiro mesmo antes do término. O Cruzeiro não está alcançando as posições para subir para a Série A e Felipão irá deixar o clube, ele que era a grande esperança da torcida. Falando das informações da nossa região desta manhã, pela página do Facebook da Prefeitura Municipal de Nova Prata, a primeira notícia que temos é que a assessoria jurídica se reuniu com o PROCON. Na última sexta-feira, a assessoria jurídica do município de Nova Prata compareceu à sede local do PROCON, situada na Câmara de Vereadores, e através do procurador-chefe Rodolfo Augusto Schmidt e o procurador Alisson Ravanello e o estagiário Ismael Frigo foram recepcionados pela coordenadora do PROCON, Vânia Maria Dallagnol Veiga, que expôs as demandas que tramitam a nível administrativo, as metas para 2021 e a prestação de contas das atividades do ano de 2020. Foi destacada na reunião, entre os demais assuntos, a extrema importância de que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços se mantenham com a obrigatoriedade do Código de Defesa do Consumidor de 1990, medida que atende aí às questões legais. O PROCON de Nova Prata atende de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 13 às 17. O telefone é o 543242, número 8218. Seguindo com informações para Fagundes Varela, falávamos pela manhã sobre a vindima, a época da colheita da uva em Fagundes também é celebrado. Isso porque o aroma das uvas maduras, a alegria das crianças e a música italiana, misturada ao dialeto, ecoam em várias casas e parreirais.
A época mais aguardada da região na Serra Gaúcha é a vindima e não poderia ser diferente em Fagundes Varela. O trabalho reúne famílias, amigos e pessoas também são contratadas para participarem desse serviço de colheita da uva que depois é encaminhada aos compradores, geralmente as grandes vinícolas da Serra que produzem os melhores vinhos do Brasil. Isso tudo passando pela mão do agricultor local. A informação é da Rádio Estúdio. Pela Prefeitura Municipal de Cotiporã, um recado. Novos focos do Aedes aegypti foram registrados no município e a Prefeitura alerta para os cuidados e a importância de não manter água parada para evitar que este tipo de doença também se alastrem. A constatação das larvas do mosquito foram pegas aí em armadilhas de monitoramento localizadas no centro do município. E os agentes comunitários de saúde mobilizaram a delimitação para um foco de 300 metros a partir dessa varredura e solicitam a colaboração dos munícipes para manter afastada esta ameaça da cidade de Cotiporã. Pela Rádio Estúdio, a informação para Veranópolis é que o vice-prefeito assume o poder executivo. O médico Thomas Schimann assume a prefeitura durante as férias do titular Valdemar de Carli. De 25 a 31 de janeiro, o vice-prefeito de Veranópolis estará à frente da prefeitura. É sua primeira atuação no comando da Terra da Longevidade e na manhã desta segunda-feira o prefeito em exercício, acompanhado pelo secretário Romeu Tedesco, reuniu-se com a equipe da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo para conversar sobre as demandas e também com grupos de taxistas houve uma reunião para ver e averiguar os interesses do setor. Informação que trouxemos aí pela Rádio Estúdio, a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo de Veranópolis realizou aí a roçada dos passeios públicos em diversos pontos da cidade. Na semana que passou, foi utilizada para se revitalizar diversas ruas, fazendo a poda e o desgalhamento e também a roçada das calçadas. Informações sobre vacinação. Veranópolis receberá cerca de 200 doses da vacina Oxford AstraZeneca, que estão sendo dispersadas pelo governo do estado para o combate à Covid-19. Diferentemente da primeira aplicação, as doses são desenvolvidas pela Universidade Inglesa. E a informação é de que o carro da prefeitura partiu para a 5ª Coordenadoria da Saúde retirar as doses respectivas que estão estimadas no número de 200 doses da vacina. Em conversas hoje pela manhã, também obtivemos a informação que para Nova Prata também serão destinadas 200 doses da vacina de Oxford e elas terão prioridade de aplicação nas equipes médicas que atuam na linha de frente de combate à pandemia. Então, no primeiro momento foram os idosos, mais gravosos e mais acamados. Agora passamos para as equipes médicas, então cerca de 200 doses chegando aos nossos municípios locais. Informação da segurança pela Rádio Estúdio. A Brigada Militar dispersou aglomerações em Nova Prata e em Nova Araçá. As informações dão conta de que na noite de ontem, por volta das 8 horas da noite, a Brigada Militar de André da Rocha e Nova Bassano dispersaram um significativo número de pessoas aglomeradas na área central de Nova Prata, contrariando os decretos. Por volta da 1 da madrugada, policiais também se deslocaram a Nova Araçá para dispersar a aglomeração em Algazarra, próximo a um campo de futebol. Isso na noite de domingo para segunda. Na informação da Rádio Ativa, que nós recebemos há pouco, dá notícias de que um homem atentou contra a própria vida na ponte do Camping Carreiro. Na manhã dessa segunda, um homem acabou ceifando a própria vida junto à ponte que fica nas divisas entre Nova Bassano e Serafina Correia. Bombeiros militares de Guaporé e voluntários de Serafina Correia estão no local para fazer a remoção do corpo e não há maiores informações do nome da vítima, mas o fato é que ocorreu nessa manhã. E também a Brigada Militar atende um caso enquadrado na Lei Maria da Penha, no bairro Santa Cruz, em Nova Prata. A denúncia partiu na noite de ontem e por volta das 10 horas a guarnição se deslocou aí para a rua Francisco Schneider para atender a este fato em que um ex-companheiro estaria importunando a sua ex-companheira.
Informações da Serra e do Planalto dão conta de que a forte chuva no dia de ontem causou alagamentos no centro de Tapejara. Conforme foto da tua rádio Cacique, o domingo foi de fortes chuvas e diversos pontos da área central da cidade ficaram alagados. Também foi constatada a falta de energia elétrica e apenas aí danos materiais registrados no centro da cidade de Tapejara. Pelo portal Semanário, falando para Bento Gonçalves, briga entre jovens acaba resultando no 7º homicídio neste ano na cidade de Bento. Uma briga envolvendo pelo menos 3 pessoas e uma que estava armado com uma faca acabou vitimando um jovem na noite de ontem. De acordo com o 3º BPM, a briga aconteceu por volta das 22h30 e estaria ocorrendo na rua Arlindo Franklin Barbosa. Quando a guarnição chegou, encontrou 2 jovens caídos. Um foi levado pelo SAMU ao Hospital Taquini e o outro já havia falecido no local. Ele tinha apenas 19 anos de idade. Nas informações do governo do estado do Rio Grande do Sul, foi liberado o boletim de balneabilidade, apontando uma nova redução dos pontos impróprios para banho no Rio Grande do Sul. Esse projeto é feito pela FEPAM, e toda semana é divulgado aí os boletins. Dos 90 pontos monitorados em 43 municípios gaúchos, 4 deles apresentam condições impróprias. O Balneário dos Prazeres, em Pelotas, o Balneário Passo do Verde, no Rio Vacacaí, em Santa Maria, a Praia do Encontro, no Rio Jacuí, em São Jerônimo, e a Praia da Barrinha, em São Lourenço do Sul. Os demais pontos estão liberados para a balneabilidade, o banho, enfim, o uso tanto de água doce quanto de água salgada. Informação atualizada, o estado do Rio Grande do Sul recebeu 53.400 novas doses de Coronavac na manhã desta segunda-feira. Além das doses enviadas da vacina de Oxford AstraZeneca, também foram recebidas aproximadamente 54 mil doses da vacina promovida pelo Instituto Butantan. A expectativa é que elas sejam dispersadas aí para as regiões do estado e saíram aí do aeroporto de Guarulhos e estão previstas para chegarem no Salgado Filho agora próximo ao meio-dia. Informação da Rádio Guaíba, que aviões e helicópteros do transporte fazem aí as dispersões da vacina de Oxford no interior do Rio Grande do Sul. O estado recebeu 116 mil doses dessa vacina indiana, que serão encaminhados às regionais de saúde. E os aviões que atuam nessa patrulha são os da Brigada Militar, que também está fazendo a dispersão através dos seus helicópteros, fazendo com que chegue o mais rápido possível nos pontos de atendimento. Para o Rio Grande do Sul, as notícias que nós temos é que uma aposta única de Cruz Alta acabou faturando mais de 6 milhões de reais na Time Mania. O jogo foi feito na última quarta-feira e o realizado na última quinta. E as dezenas sorteadas deram aí 6 milhões de reais para um sortudo de Cruz Alta, que agora está mais tranquilo com esse dinheirinho no bolso. Pelo portal Clique Camaquã, encerrando as notícias do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a última semana para pagar o IPVA, garantindo um desconto que pode chegar até 22%. A quitação do tributo até a próxima sexta-feira garante o desconto também de 3% pela antecipação. Então, para você que não pagou e deseja quitar as suas obrigações junto ao fisco do estado, se fizer até sexta, recebe o desconto por ter antecipado. E os descontos variam conforme a situação do condutor que paga. Se não teve multa, se está enquadrado no Bom Motorista, se pediu a nota fiscal gaúcha e também pode ser enquadrado no quadro de Bom Cidadão, o valor pode chegar até 22% do imposto devido na forma de desconto. Para isso, deve ser pago até a próxima sexta-feira, depois entra o pagamento na forma da cota comum. Então, antes de encerrar esse primeiro bloco, nós ficamos com o recado do Dr. Guilherme Savaris Schossler, que atualiza as informações sobre a pandemia no município de Nova Prata e também em toda a região, no nosso quadro Plantão. Na sequência, eu retorno com as notícias do Brasil e do mundo para você. Fique comigo aqui no Expresso Meio-Dia. Boa tarde a todos.
Viemos por meio desse vídeo fazer um informativo com um resumo de alguns acontecimentos que tivemos essa semana. Então, salientar que o nosso boletim tem divulgado menores números, menores casos novos, menos pacientes internados em UTI e também menos pacientes internados no hospital. Essa é a realidade do nosso momento. Esperamos que esses números possam se manter assim. Isso já dá uma tranquilidade maior para o trabalhador da área da saúde, para as pessoas na rua, para todo mundo. Porém, frisar que mesmo com a melhora desses números, a gente não quer uma queda nos cuidados. Quanto mais as pessoas intensificarem os cuidados, mais liberdade teremos, menores números, menores mortes teremos e mais tranquilidade para poder liberar estabelecimentos e tornar tudo mais flexível a gente vai ter. A gente precisa de números bons para que a gente possa facilitar as coisas no dia a dia. Também temos a semana de um ânimo maior aí das pessoas com relação à liberação da vacina. A Anvisa aprovou em caráter emergencial final de semana, sábado e domingo fizeram reuniões extraordinárias e na terça-feira a vacina já estava em Nova Prata. Essa velocidade de chegada se deve ao sistema já de postos de saúde e o sistema de saúde brasileiro ser bem amplo, portanto já está tudo estabelecido, tudo instalado, é só distribuir. Portanto, isso é muito rápido. E, então, já foram vacinados o lar do idoso, todos os funcionários que lá trabalham, os idosos que moram lá também, e também os profissionais da saúde na área da enfermagem, técnicos de enfermagem, tanto dos postos de saúde como do hospital também já foram vacinados. Lembrando que essa vacina vai demorar ainda um tempo para gerar imunidade, portanto, essas pessoas todas têm que se cuidar. Os médicos e dentistas também, que atuam na linha de frente do Covid, foram vacinados também. Então, tranquilizar as pessoas que a gente vai fazer as vacinas de forma extremamente rápida. Assim que elas chegarem no hospital, na cidade, a gente vai direcionar as vacinas para os setores responsáveis. E ela será executada mediante as normas do Ministério da Saúde, que normalmente vai produzir trazer as vacinas para nós, entregar às pessoas de acordo com os grupos de risco, de acordo com as pessoas que trabalham na área da saúde também. Posteriormente, será vacinado alguns grupos de idosos e outras pessoas que também fazem parte dos dos grupos de risco. Só que isso a gente não tem como saber agora, de uma forma emergencial, quem vai ser vacinado. Então, todo mundo tem que controlar a ansiedade, a gente precisa ficar calmo que vai chegar a vacina. Então, para resumir, tivemos uma semana bem positiva, uma semana de novidades, né? Salientar que as pessoas vacinadas não tiveram nenhum efeito colateral, então tranquilizo quanto ao uso dessa vacina. Salientar também que se nós continuarmos com esses números cada dia melhores, a gente terá taxas de mortalidade e letalidade baixas, consequentemente teremos uma vida melhor em Nova Prata e daqui para frente. Desejo a todos um bom fim de semana e um ótima, digamos assim, resultados para nós e para a cidade toda dentro da nossa pandemia. Um grande abraço. Vestibular Complementar UX. Vem para a UX Nova Prata. Esta é a grande oportunidade de estudar na universidade que tem a força da comunidade e está entre as melhores do mundo. Inscreva-se até o dia 10 de fevereiro. A prova acontece no dia 14 de fevereiro. Vestibular Complementar UX. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. E no Entrevistas do dia 25 de janeiro, a pauta são os clubes sociais de Nova Prata, o Lions Clube e o Rotary Club. Nós vamos conversar com pessoas que integram estas entidades para saber o que são, como atuam,
quais os benefícios para a comunidade e o seu envolvimento social. É no dia 25, às 21 horas, o nosso encontro marcado. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. O afeto entre as pessoas permanece. As demonstrações de carinho são essenciais. Viva hoje. Encante hoje. Sinta hoje. Jackstore. Facilitando para você. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Retornando para você com o Expresso Meio-Dia, neste momento ainda a temperatura de 23 graus em Nova Prata, o sol brilha entre as nuvens e o movimento é deserto na Avenida Placidina de Araújo. Há chances de chuva conforme as previsões para a parte da tarde. Mas nós lembramos que as previsões também diziam que ia chover o final de semana inteiro, o que não se confirmou, por isso que elas são previsões. Seguimos com a nossa rodada de notícias e informação recebida agora há pouco pela página do Governo do Estado. O presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, vai assumir como governador em exercício. Devido a compromissos oficiais do governador Eduardo Leite fora do Rio Grande do Sul e das férias do vice-governador Ranolfo Vieira Júnior, o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Hernani Polo, assumiu na manhã de hoje como governador em exercício. A posse ocorreu no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, na capital. O cargo foi passado por Ranolfo, que estava com o governador em exercício desde a última sexta-feira. Então, o chefe da Assembleia Legislativa toma posse do governo do Estado, na medida em que o vice está de férias e o governador Eduardo Leite cumpre agenda fora do Estado. Informações do portal Correio do Povo, falando das notícias do Brasil. Depois de um pedido da Procuradoria-Geral da República por um inquérito de investigação sobre o que acontece em Manaus, o ministro Eduardo Pazuello vai à capital do Amazonas sem data para voltar. O inquérito apura se houve omissão do governo federal no combate à pandemia da Covid-19 naquele estado. Então, a pedido de Augusto Aras, foi aberto o inquérito para investigar se houve omissão por parte do governo do estado do Amazonas e também do governo federal. Sob pressão no cargo, Pazuello deve ficar em Manaus o tempo que for necessário e segundo informações do Ministério. Os adiamentos na questão da imunização da chegada das vacinas e a falta de oxigênio têm feito com que a opinião pública martele Pazuello de uma forma bastante efetiva. Informações
do último final de semana para Santa Catarina dão conta das fortes chuvas que atingiram o estado e alagaram, deixando cidades em estado de atenção. Florianópolis e em Vias do Centro foram interditadas e foram registradas 2 óbitos após deslizamento de terra e de um muro. Essas são as informações que eclodem nessa manhã após as fortes chuvas que castigaram a capital catarinense. Há risco pontual de deslizamentos nos municípios de Palhoça e São José. E o estado de atenção começou aí na manhã de hoje e deve seguir. A região da Grande Florianópolis está com falta de luz e mais de 30 mil pessoas estão sem energia na capital. E por volta das 11 horas da manhã, o abastecimento de energia elétrica chegou a causar falta aí para mais de 72 mil pessoas no norte da ilha. As fortes chuvas também se prevalecem em outras regiões do estado, em outras cidades, como Garopaba, Governador Celso Ramos, Itajaí, Itapema, Palhoça, Paulo Lopes, Porto Belo, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, São José, São João Batista, Biguaçu, Balneário Camboriú, Antônio Carlos, Tijucas e Águas Mornas. Ou seja, toda a região do litoral catarinense do sul até o norte está em estado de observação devido aos movimentos de precipitação registrados no último final de semana. Fortes chuvas no estado catarinense. Atenção você que pretende tirar férias em Santa Catarina, certifique-se da situação antes de pegar a estrada. Informação que vem desta manhã também do estado do Paraná, pelo portal CNN. Um grave acidente de ônibus acabou deixando pelo menos 14 óbitos e 32 feridos no Paraná. O acidente foi registrado na BR-376 na manhã desta segunda-feira, por volta das 8h30 da manhã. Já são contabilizados 14 óbitos e 32 feridos. O ônibus saiu da pista e tombou às margens da altura do quilômetro 668, conhecido como Curva da Santa, quando descia a Serra do Mar. O batalhão de polícia militar e também o batalhão aéreo prestam socorro. Entre os feridos, 7 estão em estado grave e 6 em estado moderado e 19 sofreram arranhões. Informação do portal CNN Business dessa manhã. Na noite de ontem, o CEO da Eletrobras, Wilson Ferreira Júnior, renunciou ao cargo. Ele estava na situação desde 2016, quando havia sido indicado pelo presidente Michel Temer. Ele foi mantido pelo atual presidente Jair Bolsonaro e era um defensor da privatização da Eletrobras. Alegando motivos pessoais, na noite de ontem, Wilson Ferreira acabou pedindo sua demissão. Ele permanece no cargo até 5 de março, quando comanda a transição no controle da estatal Eletrobras. Informação do portal G1, galpões que custam cerca de R$1 milhão por mês em aluguel reúnem respiradores e testes de Covid-19 nunca usados no Rio de Janeiro. O Ministério Público investiga o caso. Segundo informações erguidas pelo Fantástico, um acesso exclusivo aos locais foram analisados cerca de 70 contratos emergenciais assinados pela Secretaria de Saúde em ações que podem levar ao impeachment de Wilson Witzel. Nesses galpões estão sendo guardados desde testes para a detecção da Covid até mesmo respiradores comprados de maneira emergencial, enquanto a saúde carioca pena nas filas dos hospitais. E a informação dá conta ainda de que pelo menos R$1 milhão possa ser gasto por mês com pagamento de aluguel. 300 toneladas de equipamento estão nos locais vencidos e longe do auxílio da população que tanto precisa desses materiais. A informação é do portal G1. Pelo Deutsche Welle, hoje é um dia triste, pois fazem 2 anos da tragédia de Brumadinho, que ainda busca vítimas. O rompimento da barragem da Vale acabou vitimando 270 pessoas e 11 seguem desaparecidas. Até o momento, ninguém foi punido e os familiares ainda aguardam reparação. Abre aspas, a impunidade e a omissão nos matam um pouco a cada dia, fecha aspas, comenta uma irmã de uma vítima. As informações dão conta que em 25 de janeiro de 2019, o rompimento de uma barragem no córrego do Feijão acabou soterrando toda a cidade de Brumadinho, em Minas Gerais, e essa que foi uma das maiores tragédias ambientais, sociais
e, por que não, né, familiar de todo o Brasil. 2 anos após, as investigações seguem, as punições estão longe de serem conclusas e o meio ambiente ainda degradado na região devido à lama tóxica que escorreu durante boa parte do estado mineiro. Para quem quer novas oportunidades, pelo portal G1, a informação é de que a Polícia Rodoviária Federal abre inscrições para o concurso público. São mais de 1.500 vagas e o salário é de cerca de R$10 mil. Então, você que tem interesse, os requisitos básicos é ter curso superior, né? E também estar preparado para encarar as provas que são aí escritas, objetivas e também físicas. E ter carteira de motorista, no mínimo, na habilitação B. Informação do portal da Agência Brasil: estudantes que não puderam aí prestar o Enem, seja por terem sido barrados na porta das escolas, por força dos protocolos sanitários, ou também por terem aí contraído Covid-19, podem pedir a reaplicação do exame a partir do dia de hoje. O INEP recomenda que o pedido seja feito pela internet nas páginas do órgão e as provas estão estimadas para ocorrerem no final do mês de fevereiro, se tudo ocorrer conforme o cronograma. Informação do UOL: outra inscrição que também termina hoje é a do Enseja 2020. Para você que não concluiu o ensino fundamental ou o ensino médio e deseja ter aí o diploma de conclusão, este exame é voltado para este tipo de público. O Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos tem as suas inscrições até às 23h59 do dia de hoje. E nas informações internacionais que nós captamos hoje pelo portal Deutsche Welle, a principal notícia é de que os portugueses reelegem o presidente Rebelo de Sousa. As urnas de Portugal confirmaram a previsão da vitória do chefe de Estado de centro-direita, que ganha um novo mandato de 5 anos. O combate à pandemia é sua prioridade. Conforme de esperado, nas eleições do dia de ontem, Marcelo Rebelo de Sousa, de 72 anos, vai ocupar a presidência da República por um último mandato de 5 anos. Ele tem um perfil conservador e é visto pelos portugueses como carismático e próximo das pessoas. Então, por mais 5 anos, Marcelo permanece no cargo. E para a gente encerrar o Expresso Meio-Dia de hoje, um recado para você que também deseja alcançar novos graus no seu diploma e no seu currículo. A Universidade de Caxias do Sul está com inscrições abertas para o processo seletivo complementar. As inscrições são até 10 de fevereiro e as provas ocorrem em modalidade de redação no dia 14 de fevereiro. Aqui em Nova Prata, sem necessidade de deslocamento, nós temos a opção dos cursos de Direito, Ciências Contábeis, Agronomia, Gestão Financeira e também Administração de Empresas. Informações no site ux.br ou também pelo telefone 3242-1008, diretamente no campus. E falamos da Vindima no começo do programa, essa época que movimenta os parreirais de toda a região, e nós estivemos em Cotiporã, uma das cidades aqui da nossa microrregião que movimenta os maiores números de produtores de uva e vinho. E fomos conferir como é o trabalho durante essa época. E você acompanha agora Monalise Canali, diretamente de Cotiporã. Eu retorno amanhã, pontualmente, ao meio-dia. Uma boa tarde e uma boa semana a todos. Você já imaginou em apenas uma safra colher mais de 25 milhões de quilos de uva? É isso que vai acontecer aqui no município de Cotiporã, onde mais de 400 famílias trabalham com a viticultura. Hoje estamos na propriedade dos Lazzarini, aqui na comunidade Nossa Senhora dos Navegantes do Morro do Céu, e vamos compreender um pouco mais sobre essa cultura aqui na família. Na verdade, a gente iniciou com a uva com meu pai. Foi no ano de 1950, 52 por aí.
iniciando os primeiros parreirais. O meu avô veio da Itália, né, e se instalou nessa propriedade na beira do rio. E depois tiveram os filhos, aí meu pai, que ficou nessa propriedade, iniciou a produção de uva, né. E daí depois vieram os filhos, cresceram, né, uma família bem numerosa, a gente é de 11 irmãos, né, e a gente foi ampliando as parreirais, né. Hoje a gente tem 11 hectares, onde a gente cultiva junto com meu irmão Wildo e o meu sobrinho Vinícius, né, e mais a família deles. A gente cultiva em torno desse ano aproximadamente uns 350 toneladas de uva, né. Das variedades, essa daqui é a Violeta, BRS Violeta, a BRS Magna, BRS Carmen, que vocês viram antes, a Niagara Rosada, que essa é para comércio, né, a Isabel Precoce e Isabel Comum, né. Essas são as variedades que a gente produz. E a gente vem ampliando cada ano um pouquinho, né? Que as famílias aumentam e a gente vem crescendo com a produção. Trabalho tem todo ano. Tem algumas épocas um pouco mais de serviço maior, né? No inverno a gente faz, ali no mês de abril, a gente faz a semeadura de aveia para fazer cobertura na terra, né? Depois sempre tem trocas de postes, daí vem a despoda, a primeira poda, né? Depois tem a poda, depois tem a maração, o tratamento nos parreirais, que é feito toda semana, né? Toda semana praticamente. E por fim daí tem a poda verde também, que a gente não faz em todas as parreiras, mas faz uma boa parte. E depois por fim vem a poda, vem a colheita, né? Que é bastante puxada na hora da colheita. Este ano é uma super safra, né? O tempo trabalhou muito bem, né? E vem colaborando muito. Vocês podem até ver que é de qualidade muito boa, além de ter bastante produção, uma qualidade de uva muito boa. Então acho que esse ano foi excelente para a uva. A gente tem uma parte que a gente vende para comércio, daí a gente vende um pouco em casa e uma parte a gente leva no Silvestre em Farroupilha. E o resto vai para Tecnovin, que é produzido suco concentrado. Dessa variedade, não, seria a mesma produção, o mesmo cuidado para vinho que para suco, mas tem as cultivares mais viníferas, né? Essas têm um cuidado maior, né? Mas essas variedades a gente não tem. O Silvestrinho entrega em bastante mercados, né? Da região. E uma boa parte ela vai para Lages, em Santa Catarina, que daí é para o meu cunhado. Ele tem sacolão lá e ele revende lá. Nossos terrenos aqui, eles não são propícios para outra produção, né? Tipo grão, essas coisas, porque é muito desnível, né? Então, e em pequena propriedade, a uva ela vem dando um retorno muito bom. Então, acho que a tendência é a gente continuar assim, né? Por muito tempo, né? Na produção de uvas.